este é um debate que está sendo promovido pelo Núcleo de Estudos de História da América Latina, do qual o professor Valdir Rampinelli é o coordenador, e a gente ajuda na coordenação também do núcleo. O núcleo se propõe a ser um núcleo que estuda questões relativas à América Latina de uma maneira geral, né? Dentro das áreas de ciências humanas e de história, ciências sociais e tudo mais. Todos os temas. O NEAL começou em 2006 e desde lá a gente vem fazendo discussões relativas aos temas voltados da América Latina e promovidos debates, palestras, encontros, enfim. Este evento tem o apoio do Sindicato dos Jornalistas. Queria agradecer aqui a presença do companheiro Aderbal e diretores aqui do sindicato, né? Do diretor, queria agradecer aqui o Centro de Filosofia e Ciências Humanas, professor, o diretor do centro é o professor Henrique Espada, que é chefe de departamento, e o diretor Paulo Pinheiro Machado, que nos ajudou aqui também, contribuiu com a organização do encontro. O próprio Sindicato de Jornalistas, e teve o apoio do Instituto de Estudos Instituto de Estudos Latino-Americanos, o IELA, a Insular, o companheiro Rolim, né, que sempre é um apoiador das nossas atividades. E queria dizer que o debate que está posto aqui, a ideia é fazermos uma discussão do que significa isso que se chama de liberdade de expressão, né? Esse conceito que é utilizado para para a defesa de várias questões. E aí os nossos convidados vão tentar trabalhar com isso. Bom, queria apresentar aqui então os nossos debatedores. Matheus Lopes Mel é jornalista, formado aqui pela Universidade Federal de Santa Catarina, é membro do coletivo Maruim e escreveu um livro junto com Rodrigo Simões, o livro Colômbia, Movimentos pela Paz. Elaine Tavares é jornalista, coordenadora do Instituto de Estudos Latino-Americanos, o IELA, e escreveu já 3 livros: Por que é preciso romper as cercas, Jornalismo nas margens e Caminhos da reportagem. E o nosso amigo Celso Augusto Schroeder é jornalista, professor da PUC de Porto Alegre, presidente da Federação Nacional de Jornalistas e da Federação de Periodistas da América Latina. E vice-presidente da FIJ também, né? Presidente da FIJ. Acumula várias funções. A FIJ é a Federação Internacional de Jornalistas. Primeiro, eu queria agradecer bastante aqui o convite feito pelo Elvis, pelo Rampinelli, através da Elaine. Para mim é realmente bastante significativo estar nessa mesa ao lado, especialmente da Elaine e do Celso, 2 jornalistas experientes, tanto nas lutas sindicais, na defesa da profissão e também pela regulação social da imprensa. A Elaine especialmente, que desde que entrei na graduação aqui na UFSC, foi uma jornalista de referência, principalmente por causa do IELA, um instituto que também me formou muito para chegar até essa mesa aqui agora. Bom, eu vou tentar falar da liberdade de expressão sobre as perspectivas da mídia alternativa, né? Tanto que eu considero esse convite, o que mais do que um reconhecimento a mim como jornalista, mais um reconhecimento do coletivo Maruim, que é um coletivo formado aqui em Floripa há mais ou menos 1 ano, que a gente trabalha identificamos até agora como jornalismo alternativo, e que ainda estamos num processo de consolidação, mas que conseguimos avançar bastante em 1 ano. O coletivo que remonta, que dá para identificar como um segundo ciclo brasileiro de crescimento das mídias alternativas, né? Que está marcado principalmente para mim ali em junho de 2013, naquela série de mobilizações nacionais que marcam
um momento muito específico na conjuntura brasileira, em vários aspectos, na luta por mais direitos, na luta por serviços públicos, na crise da legitimidade política como um todo, mas que também foi um momento onde diversos coletivos de jornalismo, de comunicação alternativa surgiram ou se fortaleceram e ganharam projeção. Não é à toa que o Maruim surge nos primeiros meses de 2014, muito nesse entusiasmo que, se não chegou em Floripa como em outras grandes centros brasileiros, mas a empolgação pelo menos chegou, conseguimos reunir bastante gente, jornalistas, fotógrafos, estudantes, para iniciar esse coletivo. É claro que, de certa forma, está conectado também com diversas experiências mais antigas da mídia alternativa, aquelas que, especialmente, o Bernardo Tuschinski mostra muito bem no livro Jornalistas Revolucionários, na época de resistência à ditadura, mas que, aos poucos, foi se arrefecendo, perdendo espaço, inclusive, para outros tipos de iniciativa, comunicação comunitária, comunicação popular, e com a democratização também muito daquele impulso que sustentava essa imprensa alternativa foi perdendo força. Então, em junho de 2013, a gente considera que tem uma potencialidade, um novo ciclo da mídia alternativa, que ficou muito clara pela incisão na política que em alguns momentos esses coletivos conseguiram, seja na denúncia de violência policial, seja numa confluência de narrativas que ajudaram a mudar os rumos da greve dos Aris no Rio de Janeiro. Enfim, vários momentos específicos em que a gente conseguiu perceber a potência que tem nesse tipo de iniciativa, e isso empolgou muita gente, os ativistas, entusiastas da mídia alternativa. Agora, se a gente for fazer um balanço 2 anos depois das jornadas de junho, também dá para dizer que todo esse potencial que a gente identifica com a internet, enfim, com as novas tecnologias, dá para dizer que esbarra no tema dessa mesa, que é a liberdade de expressão como a gente conhece agora. Se liberdade de expressão no Brasil hoje significa liberdade também de oligopólio, de monopólio dos meios de produção da comunicação, então nós, a mídia alternativa, consequentemente, sofremos a censura econômica. E isso fica muito claro, né, na construção dos coletivos, no caso do Maruim, como a falta de regulamentação da mídia, de políticas públicas para o setor, é o principal motivo de estagnação dos coletivos desse tipo de iniciativa. Nesse sentido, por os coletivos sofrerem essa censura econômica, essa restrição de alcance, por não poder se comparar aos meios de comunicação de massa, que incidem diretamente na vida de todo mundo, são justamente sujeitos coletivos com capacidade enorme de dar a luta pela regulação dos meios, pela democratização da comunicação, como quer que seja. A análise que a gente tenta elaborar a partir de agora, desses 2 anos, que ainda muita coisa está bem quente, mas é de que, se os coletivos têm capacidade de influenciar politicamente em determinadas lutas, determinadas denúncias, ele tem que também se virar para dentro para a sua própria luta particular, que é a luta pela regulação social da mídia, né? Então, é um momento onde tem muitas iniciativas. Agora em São Paulo vai ser lançada a rede de jornalistas livres, tem Mídia Ninja, uma série de iniciativas que vão no sentido social dos jornalistas de fazerem mídia diferente, mas que precisam de alguma forma, em algum momento, ser articulado de uma maneira mais vertical como movimento pela democratização da comunicação. É claro que o Fórum Nacional de Democratização da Comunicação existe há vários anos, muito
com muita influência de Santa Catarina nesse processo, né, com o Daniel Hertz, que foi professor aqui na UFSC. Mas a partir dessas iniciativas de junho de 2013, a partir de todas as articulações que estão se dando agora, é um momento em que esses esforços desse movimento social pela democratização da comunicação ganham novos atores com potencial de incidir muito mais fortes do que a gente vinha acontecendo até agora. E nisso a gente tem que também pensar muito além do que o governo federal vem sinalizando até o momento. Parece que vão sair os pontos de mídia livre, como se fossem uns pontos de cultura para mídia livre, algo parecido, mas que são iniciativas interessantes, podem ajudar as mídias alternativas a se sustentarem, se viabilizarem de alguma forma. É claro que vão ser poucos coletivos atendidos, mas vai ser uma ajuda. No entanto, de qualquer forma, ainda vai ser muito desigual a competição ou a disputa política com os grandes meios de comunicação. Então, essa luta precisa ser travada com muita autonomia em relação ao governo federal, parar de esperar que a democratização da comunicação venha do governo federal, porque estamos no 4º mandato em que a gente espera que vai acontecer, a tal lei de meios que não chega, e o momento, não existe conjuntura mais apropriada do que essa para se intensificar na luta pela regulação social, que é um momento onde novos atores, principalmente da juventude, a partir de 2013, entra com muito potencial para dar mais peso a essa luta, e que também os limites estão mais claros do que nunca dessa disputa desigual com a grande imprensa, né? É um pouco até frustrante para a gente, assim, da mídia alternativa, ter que admitir isso. Não dá para ter ilusões de que os canais ali no Facebook ou um site alternativo sem tanto o investimento público para viabilizar ele, mas, por outro lado, a regulação dos oligopólios e monopólios que são inconstitucionais, inclusive. Se for pegar a plataforma do FNDC, essa lei de iniciativa popular, está bem claro de que é simplesmente um projeto de lei para que a Constituição passe a valer no Brasil. Então é frustrante nesse sentido que é importante, a gente consegue incidir em algumas lutas particulares, aqui em Floripa, uma pauta ou outra, mas se a gente não dá esse salto entre o movimento social de jornalismo diferente, de comunicação diferente, para numa dimensão mais política, de enfrentamento aos oligopólios, pela regulação social dos meios, a gente sabe que a mídia alternativa vai ser sempre uma formiguinha ali contra esse elefante da grande mídia no Brasil. E aí me lembro muito quando a gente lê e relê o livro do Adelmo, né, O Segredo da Pirâmide, em que um dos capítulos especificamente, ele dá uma destroçada assim, nessas iniciativas alternativas, populares e tal, até de uma maneira que eu acho que pode ser readaptada para os dias de hoje, com a internet, com necessidades mais específicas das comunidades, mas que, na essência, ali, no todo, ele tem razão, porque chega a internet, que com todas as suas promessas de democratização, mas que a gente percebe também que a cada momento o privado avança a internet. Então, desde os algoritmos do Facebook, que vão criando bolhas sociais na internet, até as propagandas, enfim, todo esse potencial democratizante da internet já pode ser relativizado depois daquele momento de euforia. Então, a lição que o Adelmo deixa a comunicação alternativa, a mídia alternativa é importante, mas o mais importante é lutar para que os meios de produção da comunicação sejam tomados por nós, né? Para que essa disputa deixe de ser uma coisa assim tão avassaladora para o outro lado. É mais ou menos isso, o balanço que dá para fazer, assim, tanto desse 1 ano de Maruim, quanto esses 2 anos ali de Jornadas de Junho,
que é não se limitar ao social, no caso dos coletivos, tentar fazer essa articulação permanente entre o social e o político, essa luta mais vertical pela regulação dos meios. É isso. Olá, boa noite. Boa noite a todos, colegas, amigos, desconhecidos, colegas da mesa. Bom, esse debate sobre liberdade de expressão, ele é um debate que é importante e eu vou dizer por quê. Porque se a gente olhar, eu estava vendo ontem à noite a propaganda do DEM, Partido Democrata. E uma das primeiras falas do rapaz no programa é: nós democratas somos pela liberdade de expressão e de pensamento. Então, na verdade, se a gente observar, essa fala, liberdade de expressão, é uma fala que tanto a direita usa quanto a esquerda também. Parece que não há uma diferenciação nesse debate. Todos querem a liberdade de expressão, em tese, né? E aí a gente depois vai observar a realidade, né? Como é que um cara vai lá para a fala do DEM dizer que eles querem a liberdade de expressão? Bom, isso é o que eles têm, né? A liberdade de expressão no mundo capitalista é a liberdade de expressão do poderoso, né? Não é a nossa liberdade de expressão. O Matheus já deixou isso claro aqui, falando das mídias alternativas que precisam nascer para poder expressar essas outras vozes que não aparecem na mídia tradicional, né, na comunicação tradicional. Então a liberdade de expressão, ela na verdade, ela é um conceito que hoje, na sociedade capitalista, é ideologia. É pura ideologia, quando vem um cara do DEM me dizer que está em luta por liberdade de expressão. Esse cara nunca vai lutar por liberdade de expressão, entendendo que liberdade de expressão é um conceito liberal. E, por exemplo, Simão Bolívar, quando iniciou a jornada dele, Simão Bolívar, maçom liberal, quando começou a jornada dele pela América Latina para libertar as colônias de Espanha, a primeira coisa que ele fez foi comprar uma prensa, e com ela andava no cavalo, pelos Andes, por toda a América Latina. Cada lugar que ele chegava, ele plantava um jornal, porque carregava o pensamento liberal de que precisava se dar espaço para que outras vozes se expressassem. E na Espanha colonial, a única voz que se expressava era a voz da colônia. Então ele criou uma série de jornais para expressar a voz de quem? A voz dos crioulos, a voz dos indígenas, a voz dos negros, a voz daqueles que queriam uma outra realidade. Então o mundo liberal, lá no comecinho, isso era um pensamento revolucionário até, né? Fazer essa liberdade de expressão. Com o andar da carruagem e o sistema capitalista se estabelecendo de maneira cabal, a liberdade de expressão é a liberdade de expressão do sistema capitalista, né? Então, quando a gente fala em democratizar a mídia dentro do sistema capitalista, a minha tese é basicamente impossível, né? Qualquer movimento para democratizar a mídia na sociedade capitalista, ele não vai chegar ao seu final, porque só vai chegar ao seu final se houver uma mudança no estado em que a gente está, né? Que estado é o que nós estamos? Estado capitalista, burguês, etc. e tal. Nesse estado, não democratizamos nada. E aí vem a luta dos pequenos, como diz o Matheus, o Maruim, eu mesmo faço parte da Rádio Comunitária Campeche, tem a revista Pobres e Nojentos, que são espaços alternativos de informação e cuja eficácia é quase zero, né? Vamos combinar, né? Uma matéria que sai na Pobres e Nojentos, ela é assassinada em 20 segundos do RBS, né? Então, porque chega, é oligopólico. Então, a liberdade de expressão, ela não tem condições de se fazer dentro do sistema capitalista normal. O que existe de fato no sistema capitalista é a censura. A censura é o que existe de fato. E é engraçado porque aí, quando tu pega um editorial da Folha de São Paulo, quando a gente fala em regular os meios, por exemplo, o primeiro grito que tu ouve dos empresários da mídia é censura, censura, censura. E sendo que censura é o que eles fazem, né? Onde que está a voz dos movimentos sociais? Onde que ela se expressa? Em lugar nenhum, né? Os pobres, os marginalizados, os trabalhadores, toda essa malta, né, que vive no sistema capitalista fora da bolha dos poderosos, ela não se expressa. Ela só se expressa nos meios de comunicação ou como vítima
né? Quando tem uma enchente, um incêndio numa favela, aí vai o cara lá chorar, perdeu o barraco, parará, vítima, ou o bandido, né? Que é o negro, o pobre, o marginalizado que aparece nas páginas policiais. Ela não se expressa para falar de política, de construção de realidades. Então, o que existe no sistema capitalista é a censura a essas vozes. E aí, quando a gente estava lá no período da ditadura, que nasceu, na verdade, esse movimento pela democratização, na minha opinião, muito acertadamente, porque nós estávamos num período de ditadura em que a gente não tinha nem como ter os alternativos, né, que eles eram tremendamente massacrados pela ditadura militar. Falar em democracia tinha sentido, porque nós estávamos querendo democratizar, não a mídia, nós estávamos querendo democratizar o Estado, né, que era uma ditadura. Então, nisso vinha a mídia e vinha tudo atrás. Né? Hoje, particularmente, eu defendo a tese de que falar em democratização da comunicação é uma tese já redutora, né? Que tem limites já muito ultrapassados esses limites. A gente falar em democracia hoje é o quê? Mais negros nas novelas da Globo, mais movimento social nos jornais, mais homossexuais nos programas de entretenimento. O que é a democratização da comunicação? Né? E a gente entender também que muitas dessas lutas que vêm hoje, tanto pela FNDC quanto pela Intervoz, que são entidades que têm já uma longa estrada nesse debate, também tem aí uma certa contaminação, por exemplo, das fundações estadunidenses, né? Que são fundações que muitas vezes aportam recursos a essas entidades, como a Fundação Ford, a Fundação, os nomes aí que eu não sei, Carroll, sei lá, mas são fundações que nos Estados Unidos, para quem não conhece, por exemplo, a história dos Estados Unidos, o professor Rampinelli conhece bem, as fundações nos Estados Unidos, elas delimitam as políticas do Estado e da vida, né? Elas são puro poder. Quando uma fundação dessas aporta recursos para entidades nossas para discutir democracia nas comunicações, por exemplo, a mim parece preocupante, né? Eu sempre faço essa crítica, mesmo tendo companheiros valorosos, né, figuras inclusive que eu amo nessas entidades, eu faço essa ressalva e essa crítica. Acho que é muito preocupante a gente trabalhar com essas fundações, porque elas também trazem determinados conceitos, né, e que acabam sendo esses conceitos que nós vamos ao longo dos dias reproduzindo, que na verdade não se diferencia de maneira nenhuma dos conceitos que a própria direita estabelece. Aí vem a discussão, por exemplo, da regulamentação da mídia. Nós aqui no Brasil temos pouco acúmulo de discussão. Quando eu digo nós, eu digo a maioria da população, né? Essa discussão da regulação da mídia, ela acaba sendo também feita por cima. São o pessoal que mexe com comunicação, enfim, lideranças sindicais, que conseguem avançar um pouco nesse debate. Essa discussão não permeia, né, a vida das comunidades, das pessoas comuns, dos empobrecidos e tal, não passa por aí, né? Nem mesmo durante as discussões da Conferência Nacional de Comunicação, que também foi uma grande batalha para se chegar nela, que é inacreditável que no nosso país não tivéssemos ainda uma Conferência Nacional de Comunicação, sendo que já tínhamos tido conferência de tudo, né? E de comunicação nunca tínhamos conseguido avançar. E aí se fez discussão, etc. Também ainda muito por cima, né? E também ainda muito contaminada pela chantagem dos empresários da comunicação, né? Que foi aceita pelo governo Lula, inclusive, e por muitos dos nossos companheiros nessa batalha. Então, a regulação da mídia também, aí queria dialogar com a fala do Matheus, ela também, né? Como é que nós vamos regular a mídia nos termos que está hoje? Não sei se alguém aqui nessa sala, tirando o presidente do sindicato de jornalistas, que estão ali, dois, um que já foi e outro que é. Alguém conhece a lei de iniciativa popular da comunicação? Alguém? Ninguém. Então, assim, ninguém conhece a lei, né? E a gente, olha que a tentativa de fazer esse debate. É uma lei, se tu for comparar com as outras leis do seu estado, por exemplo, Venezuela foi o primeiro país a fazer uma nova lei de comunicação, em 2004. Equador, Bolívia e Argentina. Esses 4 países fizeram leis de comunicação. Que países são esses? Que tipo de Estado? Que tipo de governo? Que tipo de ousadia cada país desses conseguiu imprimir para discutir comunicação? Eu particularmente creio que a lei de comunicação da Venezuela, nesse contexto hoje da América Latina, ela é a mais avançada de todas.
Porque a lei de comunicação da Venezuela, feita em 2004, na Venezuela, ela é fruto de uma mobilização popular jamais vista na América Latina desde a independência, né? Que foi um processo de eleições sobre eleições, constituinte, votar para constituinte de novo, votar para presidente de novo, um processo democrático participativo incrível que teve na Venezuela, e dali brotou uma lei de comunicação que foi discutida nas comunidades, naquele contexto de agitação popular, de novidades, de ousadias políticas que a Venezuela implementou depois de 1998. Então, como é que nasce uma lei tão ousada? A Lei Resort, por exemplo, ela não só elimina o processo dos monopólios, como ela também dá condições estruturais para que a comunicação dita alternativa possa se fazer. Ou seja, as comunidades, os infocentros, são formados infocentros nas comunidades para que as comunidades possam produzir comunicação. Então não era mais o grito de democratizar a mídia, porque é impossível, nem a Venezuela hoje conseguiu. Eu estive na Venezuela agora, esse ano, há poucos meses. A mídia comercial venezuelana é o que há de mais liberdade de expressão que eu já vi em toda a minha vida, e olha que eu já corri por aí. Ninguém tem mais liberdade de expressão que a mídia venezuelana. A mídia comercial, direitosa. Fala o que quer, dizem o que querem, tem programas absurdos. Eles conseguem fazer ofensas pessoais a presidentes, vereadores, enfim, todo mundo. Uma coisa assim inacreditável. Qualquer paizinho de meia pataca prenderia aquelas pessoas no dia seguinte. E eles fazem isso. Mas, em compensação, eles têm também uma mídia pública, estatal e comunitária violentíssima, que disputa no pau a pau com essa mídia comercial. E disputa com garantias, com estrutura, com tudo isso. Quer dizer, não é uma diletância, né, como às vezes a gente acaba fazendo, e não é um jogo quase que inelutável, porque a gente faz porque tem que fazer, mas não que seja eficaz. Né? Então a gente não estuda também isso e não sabemos como é na Venezuela. O que a gente sabe da Venezuela é que lá tem censura, que inclusive o presidente Chávez fechou uma televisão uma vez. Fechou por quê? Porque não cumpriu a lei. E se pegar aqui como o Matheus falou, se pegar a Constituição e for cumprir a lei, fechava a Globo, fechava amanhã. Não fecha por quê? O Chávez mandou, não fechou, suspendeu a outorga. Mas essas informações não nos chegam. Por quê? Porque a mídia está na mão do poder. Agora, essa discussão sobre a regulação da mídia também é preciso que a gente pense nessa lei. Essa lei que nós construímos, nós no Brasil, que é uma construção coletiva já de muitos anos, ela tem alguns avanços, ela não tem ousadias. Ela tem alguns avanços, ela traz alguns elementos que são importantes para nós, que fazem parte da nossa pauta de democratização da mídia, com a qual eu não concordo, mas enfim, é o que está aí. Mas ela não tem ousadia. Agora, ela não tem ousadia porque nós não temos ousadia, ela não tem ousadia porque nós não temos condições materiais de estrutura política para que ela tenha mais ousadia. Do jeito como ela está, ela já não passaria no Congresso Nacional. Sem ousadia, ela não passaria, porque ela traz elementos como a discussão do monopólio da mídia, ela traz alguma regulamentação para essas grandes empresas, não pode ter propriedade privada, etc. e tal, insiste na liberdade de expressão, né? Então é uma coisa que não tem ousadia, e ainda assim ela não passaria, não nesse Congresso que está aí, e nunca passou, inclusive no próprio governo petista, que nunca quis discutir essa questão, passou em brancas nuvens por Lula 2 mandatos e agora pela Dilma também. Então eu tenho muitas questões que eu também tenho dificuldade de pensar uma batalha agora com relação a esse Congresso, essa lei e tal. A minha discussão é que a gente deveria capilarizar mais esse debate, chegar mais nas pessoas, que as pessoas pudessem entender o que é efetivamente a tal da liberdade de expressão. Porque se a gente entender a liberdade de expressão como um conceito liberal em que todas as vozes têm que se expressar, não é nem revolucionário, é liberal. Já estava mais ou menos equilibrado o negócio aí. Eu particularmente conspiro de um conceito de comunicação que eu acho que ele avança mais do que a democratização, que é a ideia de soberania comunicacional. A soberania comunicacional é um conceito
construído coletivamente pelas comunidades em luta na Venezuela, já lá no começo do ano 2000, em que trabalhavam com essa ideia. Eles estão numa outra onda. Eles têm um Estado que pleiteia o socialismo, com todos os problemas deles lá que eles têm, agora com Maduro e tal, não tem mais Chaves, mas eles têm um horizonte, um lá na frente, que é um outro tipo de Estado, uma outra construção da política e da participação protagônica. Então, por isso, eles podem falar em soberania comunicacional, porque eles têm as condições para construir isso hoje, mesmo hoje na guerra que vive a Venezuela hoje, que é uma guerra, inclusive, mediática, porque ela é promovida dioturnamente pelos meios de comunicação de dentro e de fora da Venezuela, né? Para vocês terem ideia, por exemplo, nós aqui no Brasil, que nós consumimos aquilo que sai na CNN, a gente consome aqui, né? Só traduz aquela barrinha que sai na CNN e entra na Globo, entra na Band, etc. A gente também faz a mesma discussão com relação à Venezuela, Equador, enfim. A gente não consegue passar informações reais sobre o que acontece nesses países, porque a nossa mídia não tem espaço para isso. Não tem, não terá e nunca terá se nós não mudarmos toda a nossa estrutura, não só de mídia, né? O Brizola sempre dizia, vamos tomar a Globo, mas a gente sabia que não bastava só tomar a Globo, né? A gente tem que tomar todas as estruturas do Estado, constituir um outro Estado. Senão, a nossa discussão sempre vai ser essa discussão liberalzinha, né? De mais democracia, mais justiça, mais amor, mais não sei o quê, né? A gente tem que trabalhar com a ideia de justiça, democracia, amor, e não mais. Porque aí nós estamos sempre pensando que uma coisinha a mais é suficiente, né? Então, pensar um pouco sobre isso. E por fim, não sei como é que está o meu tempo. Não, tem mais 10 minutos. Tem mais 10 minutos. A questão dos alternativos. Eu tenho 54 anos, trabalho desde os 12 com jornalismo e desde os 12 com comunicação popular alternativa. E sempre é um processo de construção e reconstrução, porque quando a gente constrói um coletivo lá na comunidade não sei das quantas, passa 5, 6 anos, as pessoas têm que trabalhar, tem que não sei para onde, acaba o coletivo. Aí a gente vai para outra comunidade, constrói outro coletivo, tem um processo de construção e reconstrução interminável, e que a gente vai semeando as nossas sementinhas por aí, que um dia, quando dizia Rubem Alves, numa sombra na qual nós não nos assentaremos, pode ser que alguma coisa aconteça, né? Essa construção que a gente vai fazendo. Mas concretamente, do ponto de vista da grande política, os alternativos têm muito pouco poder, né? Isso que o Matheus falou de tem uma ingerência aqui numa greve, numa situação, etc. Mas acaba em 5 segundos do Jornal Nacional, uma matéria do Jornal Nacional elimina qualquer coisa que a gente faça durante um ano inteiro, né? A gente teve uma experiência ali no Campeche, que foi muito paradigmática para mim, que nós passamos praticamente 3 meses falando sobre um show do Ben Harper, né, que ia destruir uma parte da Mata Atlântica ali, que para fazer um palco para o Ben Harper tocar, e nós lá na Rádio Campeche, fazendo uma campanha, e a comunidade mobilizou a comunidade foi para a rua, panfleto, papapá. 3 dias antes do show, a RBS botou 30 segundos, destruiu praticamente tudo aquilo que a gente tinha feito. O show aconteceu, parará. Aconteceu, mas teve conseguimos uma coisinha ali, não destruíram toda a mata, só a metade, papapá. Então aí a gente, né, uma coisinha ou outra a gente consegue, mas é pífio, né? É pífio. Então a ideia dos alternativos na minha concepção, é a ideia da resistência, né? Nós temos que resistir. Mas nós não podemos ficar só nisso, na resistência. Nós temos que trabalhar na grande política. E a grande política é a mudança dessa estrutura de Estado. Então nós temos que trabalhar para isso também. Então é uma luta que é uma luta não só de 2 mãos, mas de muitas mãos. São várias infovias que nós temos que circular. E outro elemento que nos trazem também no debate sobre liberdade de expressão é essa outra falácia de que a internet agora nos propicia as condições, os meios materiais para que a democracia se faça. Bobagem. Eu, na minha opinião, bobagem. Porque a internet adoro, estou sempre conectada, Face, Twitter, tudo eu tenho, acho legal, bacana, mas é um instrumento. Como quando chegou a televisão e tomou conta do nosso universo. Agora, nessa geração, é esse o instrumento. O que nós temos na internet?
A maioria das pessoas reproduz informações dos grandes meios, dos jornalistas, figuras que consideram interessantes, que são os de sempre, né? Tu pega um Arnaldo Jabor, pode ter 1 milhão de vistas, né? O Arnaldo Jabor, um mala, uma pessoa que não tem informação nenhuma, que é um babaca, tem 1 milhão de vistas. Por quê? Porque ele é comentarista da Globo, né? Então ele vai aparecer ali, tu bota ali, o Jabor falou, tá falado. Agora, se é o Maruim, que faz uma matéria sobre os pescadores da Ponta do Coral, tem quantas vistas? 200, 300, 500 vistas, né? Qual é a relação de poder? Então nós continuamos reproduzindo isso. Ah, mas qualquer um lá no interior do Afeganistão pode postar. De fato, também pode postar mentira, né? Pode manipular a informação. E como é que a gente faz para circular nesse universo? Aí, de novo, nós temos que ir para o campo da grande política, né? Que é, como é que a gente constrói um ser capaz, uma pessoa com informação, com educação, enfim, para poder transitar nesse mundo Mad Max virtual, que é a internet, porque é um mundo sem lei em que a gente fica ali caminhando naquele universo ali que muitas vezes a gente também é escorregadio, é movediço, a gente não sabe se é verdade, tem que checar 5, 10 vezes uma informação para não fazer bobagem, né? Eu que sou uma pessoa que eu sou alucinada com esse negócio de checagem, eu já caí em 4. Eu já caí em 4 notícias que eram notícias que não eram verdadeiras. Então imagina uma pessoa que não tem essa preocupação, ou que não tem essa alfabetização para transitar e buscar e etc. Então qual é a democracia desses veículos, se eles são tomados já por os grandes meios, né? Quem domina a comunicação no mundo, o Celso talvez possa dizer isso melhor, com essa discussão mais internacional que ele faz, mas são 5, 6 grandes empresas que dominam tudo que a gente faz e vê, e é o que reproduz na internet, né? Uma informação aqui ou ali, que é um pouco a mídia alternativa nossa aí, que faz esse trabalho. Então, assim, se a gente ficar nesse campo, a gente está fazendo uma luta que é só de resistência. É bonita, é legal, é valiosa, mas se a gente não der o salto para a grande política, para discutir que Estado, que democracia, né? E sair desse universo liberal, e aí é uma coisa que eu falo muito para os meus colegas e que inclusive gera muito ódio de lá para cá, é isso, assim, a gente tem que sair do mesmo discurso liberal que os caras têm para nós, sair do discurso das fundações, construir novos conceitos, né? Novos tempos, novos conceitos, e nós não estamos conseguindo fazer isso, nem nós que somos do meio da comunicação. Agora imagina o resto da população que não tem nem noção, muitas vezes, do poder da comunicação no mundo, né? Que a gente diz, ninguém é tábula rasa, troca, a pessoa não gosta da Globo, troca o canal, né? Como se fosse simples isso, né? Por exemplo, a pessoa não tem TV a cabo, a pessoa tem acesso a 4 canais, Globo, Bandeirante, Record e SBT. Domingo, em casa, assistindo, troca o canal. Trocou? Não trocou, é o mesmo programa. A Eliana é igual o Netinho, o Netinho é igual o Gugu, o Gugu é igual o Celso Portignoli, o Celso Portignoli. É tudo igual, é tudo a mesma mensagem. Aí o cara diz, pode trocar o canal? Não, não pode trocar o canal. Aí tu pega e vai lá e assina net, pacotes básicos. Aí tu tem 65 canais. Tic, 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 tic. Não tem nada, meu. É a mesma coisa, são os mesmos filmes estadunidenses, o mesmo programa, o mesmo tipo de bobagem que se produz na Europa, que são programas ridículos, e que se tu pega os programas do mundo árabe também. Então, assim, o que tá pra Malta é isso, é ideologia e ideologia. E o que está por trás, que somos nós que tentamos fazer essa resistência, não temos poder para isso. E tampouco temos a competência de avançar desse discurso redutor, né, de querer arrumar o monstro, o capitalismo com o humanismo, como uma palestra que teve aqui na UFSC esses dias, né, como chegarmos a um capitalismo com o humanismo, né, e a gente fica perplexo diante disso, porque significa que as pessoas realmente não estudam, né? Então, dentro da universidade, elas não estudam, porque é da natureza do capitalismo isso que está aí, a selvageria do que tem poder sobre o que não tem, né? Então, a discussão da comunicação, ela não pode prescindir desse debate maior. Então, minha fala vai por aí, no debate a gente se pega.
Sou um pouco disciplinado nessas coisas, eu vou cumprir o que me pediram aqui, que é a liberdade de expressão para quem? Vou tentar expressar um pouco a nossa reflexão sobre isso e vou iniciar com algumas afirmações, algumas posições de juízo, minhas, pessoais e das organizações que eu represento, até para enfrentar posições que apareceram na mesa. Eu, pessoalmente, e a minha organização, principalmente a Nacional, Federação Nacional dos Jornalistas, e agora a FEPALC, porque a Federação, a FENAGE, levou esta bandeira e foi incorporada pela FEPALC, e agora a FIGE, a Federação Internacional, porque a FEPALC levou essa bandeira e foi incorporada na luta, no rol de atividades dessas federações internacionais, e por isso nós estamos lá. Nós acreditamos na democratização da comunicação. Nós acreditamos na democratização, achamos que ela é essencial, ela é fundamental, ela é estruturante das democracias como um todo e principalmente da possibilidade da ação humanizadora que os homens têm a obrigação de fazer na sua tentativa de enfrentar, nos seus vários níveis, um mundo coisificador do capital, para estabelecer um diálogo. Ou seja, obviamente o capitalismo tem essa característica de coisificar e, portanto, negar a dimensão humana, mas, como dizia o Adelmo Genro, é necessário que nós o enfrentemos, e nós enfrentamos em vários níveis. No nível da mudança do Estado, é verdade, mas também, obrigatoriamente, nos níveis das nossas atividades profissionais, ou de militância, ou de opção, seja lá o que for. E na área da comunicação, nós estabelecemos uma nova vertente, um novo olhar, diferente, inclusive, de companheiros, por exemplo, na Argentina, na FATPREM, onde eu chego na Argentina e está lá, se eu não democratizar a economia, que é parecido com a expressão que ele entrar, se eu não democratizar a economia, ou seja, se eu não fizer a revolução socialista, eu não tenho revolução, eu não tenho democracia na comunicação. No Brasil, nós estabelecemos um olhar diferente. Um olhar diferente a partir do Daniel Herz, a partir do olhar que o Adelmo nos contribuiu. É que se nós não democratizarmos a comunicação, nós não chegaremos à democracia. Por que o Adelmo, por que o Daniel, por que nós dizemos isso? Porque na América Latina, e o Brasil particularmente, a estrutura da comunicação assumiu uma dimensão sobre a vida, da cultura e da política e das pessoas, superior, inclusive, aos tradicionais partidos políticos que representam essa classe política. A burguesia, por exemplo, que também está diluída hoje em novas relações. A comunicação, as empresas de comunicação do Brasil, herdeiras do autoritarismo da ditadura, permanecem com essa mesma dimensão autoritária que elas permitiu crescer com dinheiro público, é verdade, com dinheiro público, mas principalmente com um olhar que privilegiou alguns aspectos dessa comunicação e que inibiu a produção e a capacidade de resistência democrática do país, inclusive do ponto de vista dos partidos, e mais nos outros países que no Brasil. E eu quero tentar trazer para vocês também um pouco esse olhar. Liberdade de expressão para quem? É verdade, ele tem razão. A ideia de liberdade de expressão é uma ideia liberal que vem para enfrentarmos uma situação anterior feudal. Portanto, ela é transformadora quando ela apresenta a possibilidade de toda a população poder se expressar ou não. E há diferença, inclusive, na colonização portuguesa e na colonização espanhola. Enquanto o Bolívar, tu falaste Bolívar, né? o Bolívar e, enfim, os libertadores, os patriarcas libertadores da América Espanhola conseguiam e produziram comunicação e imprensa no século XVI e século XVII, no Brasil, só no século XIX foi permitido, porque os portugueses tinham um olhar e, portanto, não é à toa que a democratização da comunicação do Brasil assume uma dimensão estratégica para nós. Não é à toa que os portugueses, numa relação muito mais inibidora da produção cultural, não era só a imprensa, na verdade não podia ter nem forja de ferro, ou seja, não se produzia aço e ferro forjado no Brasil. Os portugueses o impediam. No Brasil nós tivemos um atraso bárbaro em relação à América Latina, porque nós não permitimos. Então, a ideia de liberdade contida nesses aspectos liberais do surgimento, na reação ao feudalismo, foi transformadora. E o Adelmo diz: a imprensa e o jornalismo, e, portanto, o jornalismo democrático, a possibilidade de transformador do jornalismo, transcende a sua condição de classe, transcende a sua condição da burguesia.
se nós olharmos os grandes momentos transformadores da história do século XIX para cá, nós vamos ver que estão dentro da comunicação. Marx e Engels estão produzindo jornais em todos os locais que se fizeram transformações, organizaram os partidos de resistência, dos partidos anarquistas aos partidos comunistas, sempre foi através da imprensa. Sempre foi através da imprensa. Qual a imprensa? A imprensa de uma maneira geral. A imprensa de uma maneira geral. Em alguns momentos, através, por exemplo, da imprensa burguesa, que derrubou o Nixon. E muitas vezes através das imprensas alternativas constituídas, alternativa a essa ou aquela situação. E aí, quero trazer... Então, por que então a liberdade de expressão... Qual é a liberdade de expressão que nós estamos falando? É verdade que tem uma apropriação do conceito de liberdade de expressão. Um conceito que tem duas origens jurídicas, filosóficas. Uma é a ideia de que liberdade de expressão é do indivíduo. É o direito humano, é a ideia que está contida, inclusive, na Carta de Expressão, na Carta da ONU. Quando se falou dos direitos básicos da humanidade, e o direito de expressão era uma ideia de que o direito é o do ser, do indivíduo. É o direito de eu falar. Eu quero que vocês guardem isso, porque esse direito liberal está expresso, por exemplo, na concepção da imprensa alternativa. Eu falo. Eu me manifesto. E a minha fala garante a liberdade. Garante a liberdade. E tem uma outra concepção, de que a liberdade de expressão, e portanto o direito humano, não é do ser indivíduo liberal, é do ser o indivíduo político. E essa é a concepção que nós compartilhamos. Nós não estamos falando de alguém, de mim, eu estou falando de ti, eu estou falando do outro. Eu estou garantindo não o meu direito, eu estou garantindo o direito do outro. Por isso, não faz diferença do ponto de vista da legislação, não faz diferença do ponto de vista da democracia, se a mentira é feita pela Globo ou por uma rádio comunitária. Ou as rádios comunitárias não mentem. Ou as rádios comunitárias não têm ideologia. Ou os jornais alternativos não reproduzem interesses particulares. Reproduzem. E para não reproduzir, nós precisamos regulá-los. Nós precisamos construir um ambiente de lei, de Estado, que os atribua da mesma dimensão pública que a Globo tem que ter. Essa é a nossa posição. Por isso, brigar por uma regulamentação e uma regulação, ela é transformadora. E qual a transformação? E qual é a regulação? Bem, esse é o debate que eu queria também trazer um pouquinho para vocês. Em seguida, aqui. Eu disse para vocês, a situação do Brasil, ela é uma situação, e por isso nós temos na origem do debate a ideia de que é estratégico fazer a democratização da comunicação, porque senão nós não conseguiremos fazer a democracia decorrente, e há graus de democracia. Há graus de democracia. Ou não tem, ou a situação brasileira hoje é a mesma situação do período da ditadura. Ou a situação brasileira depois da ditadura é a mesma situação anterior ao Estado Novo. Óbvio que não. Há momentos de perda de democracia e há momentos de ganhos de democracia. E isso não é um dado fixo. Não é um elemento que cai sobre nós. É conquista cotidiana, luta cotidiana sobre esse princípio de democracia. E que incide, às vezes, só sobre a democracia formal, às vezes incide mais sobre a democracia econômica, às vezes sobre a democracia social. E essa é a grande luta. Esse é o grande debate, esse é o grande ambiente que nós estamos estabelecido de alguma maneira. Nós herdamos da América Latina, das nossas ditaduras, e essa é uma expressão que quase toda a América Latina herdou, mais ou menos. Poucos países não passaram por ditaduras militares ou civis durante esses últimos 50 anos, alguns países não passaram, mas pouquíssimos. Todos nós herdamos e o Brasil é a expressão mais acabada disso. Herdamos uma estrutura jurídica, e é verdade do judiciário, mas principalmente na comunicação, uma estrutura onde a classe dominante não mais tem um aliado, ou seja, a classe dominante não tem na imprensa, ao exemplo, por exemplo, do período do Chateaubriand, onde a imprensa, o Chateaubriand era um aliado da burguesia nacional. Hoje, a burguesia nacional, ou seja, não é só um poder simbólico da Globo, é um poder econômico. É um poder econômico. As empresas de telecomunicações do Brasil são mais poderosas ainda. Por isso as alternativas que estão sendo colocadas agora são um perigo para a democracia brasileira, na medida em que esses poderosos atores econômicos, que são as empresas de telecomunicações, entram dentro do sistema de comunicação brasileira sem nenhum debate, e aí sim, responsabilidade desse governo que não o fez,
não regulamentou, não regulou, por isso que é insuficiente o projeto de lei apresentado pelo FNDC, é insuficiente, não dá conta das necessidades do Brasil, não incide sobre a questão da convergência tecnológica, como não incide nenhum projeto, nem o da Venezuela. Ignoraram as novas tecnologias, se debruçaram sobre um aspecto da democracia. Sabe qual é o aspecto? O liberal, que é o aspecto do controle, do monopólio. Monopólio é ruim? Óbvio que o monopólio é ruim. Monopólio nós temos que enfrentar. Essa não é a bandeira socialista. Essa não é a bandeira socialista. Esta é uma bandeira liberal. O capitalismo não convive, não consegue conviver com o monopólio. Morre com o monopólio. Por isso que os capitalistas sempre estão tentando evitar o monopólio. Então o monopólio é ruim? É ruim. É ruim para a democracia, etc, etc. Acabar com o monopólio é a bandeira que nós temos, obviamente, resolve. Resolve o problema da democratização da comunicação? Tem um trabalho do Daniel Hertz chamado Os Donos da Mídia. Os donos da mídia nos mostram que concessões, os números de concessões do Norte e do Nordeste era muito maior que o número de concessões do Sul e Sudeste. Ou seja, tem mais concessões de rádio e de TV lá em cima do que aqui embaixo. Então, logo, lá tem mais democracia do que aqui. Não tem mais democracia por aqui. Por quê? Porque a desredistribuição horizontal da propriedade dos meios de comunicação, que é uma bandeira liberal, não é socialista, não dá conta de um problema maior, que é a característica da produção de conteúdo dos meios de comunicação. Por isso o FNDC original, porque essa bandeira quase foi retirada na última plenária do FNDC, tem como centro do nosso debate o controle público, e não controle social. Por que não controle social? Porque controle social sempre traz a ideia, por isso que não se usa o controle público. Controle social não é sinônimo de... Eu sempre achei que isso era usado como sinônimo e tal. Não é sinônimo. Na verdade, são companheiros que acham que o controle dos meios de comunicação tem que ser deles. De quem? Da sociedade. E se é nosso, é bom. Se é do nosso, é bom. Se é deles, é ruim. Se é do nosso, é bom. Controle público é diferente. Controle público é a compreensão de que a ideia do controle sobre os meios de comunicação não pode ser nem do Estado e nem privado. E qual é o privado? Nós. Nós somos privados. Nós do grupo do PT, nós do grupo dos jornalistas, nós do grupo das rádios, somos privados. Somos vontades privadas. Somos legítimas, sim, como a das empresas, como dos capitalistas, como de qualquer um. Então, o que tem que ter, e a lei tem razão, é constituir possibilidade de disputa equivalentes numa sociedade que é absolutamente desproporcional. Então, sim, nós temos que criar rádios, imprensa alternativa? Óbvio que temos. Óbvio que temos. Elas são a solução para a democracia? Óbvio que não. Porque sequer nós, e ela tem razão, nós não conseguiremos disputar. Podemos juntar todos os... Eu vejo esse argumento, às vezes, chega a ser pueril. Nós vamos juntar todos os jornais da CUT e aí dar o jornal da... Podemos juntar o que quiser. Nós vamos juntar todas as rádios comunitárias do Brasil e não vão... E ela tem razão. Não conseguiremos disputar a potência de intromissão e a capacidade de produção de opinião pública que a Rede Globo tem. Então, o que nós temos que fazer? Domesticar a Rede Globo. Domesticar a Rede Globo. Nós temos que atribuir à Rede Globo a dimensão democrática, assim como a todas as rádios comunitárias, assim como a qualquer de nós, mas principalmente a esses grandes atores que tiveram privilégio econômico, tiveram privilégio político de constituir nesses gigantes que são gigantes anões perto das empresas de telecomunicações que estão chegando. Portanto, o nosso problema não é só regular a Rede Globo. O nosso problema é regular a Rede Globo e nos proteger desses atores que estão entrando agora e estão entrando sob a benesse da privatização das teles feitas pelo Fernando Henrique, mas protegido pelas novas políticas apresentadas pelo governo. E, inclusive, uma política saudada, como em prosa e verso, como revolucionária, que foi o PL 29, que abriu o negócio das teles para as empresas... produção de conteúdo para as empresas de telecomunicações. O PT saudou como se fosse uma grande novidade, porque obrigou a produzir 30% de conteúdo nacional das empresas de televisão fechada, produção fechada, e pronto. Ou então, a regra que incidiu sobre a internet. Concordo contigo. A internet é uma ferramenta como qualquer outra, potencialmente com algumas características, e que, portanto, quando foi regulamentada agora e saudada pela esquerda como se fosse uma vitória, o Marco Civil da internet, o que nós fizemos no Marco Civil da internet? Abdicamos de regular.
Abdicamos de atribuir ela a dimensão de comunicação social que ela é eventualmente. Então nós estamos no meio de um debate de mistificações, onde apresenta-se um projeto de lei de iniciativa popular para o Congresso Nacional, equivocadamente, porque não é o Congresso Nacional que pode regular, tem que sair do Executivo. A presidenta da República, se essa é a expressão que ela quer, tem obrigação de produzir um projeto de lei e encaminhar para o Congresso Nacional. Tem obrigação. Por quê? Porque necessariamente tem que sair do Executivo, porque senão cria um vício de origem. E o movimento social apresenta essa alternativa como se fosse a possibilidade real, de uma maneira de embuste, desculpe a expressão, de mistificação de um trabalho que sabe que não vai a lugar nenhum. E abdica de fazer pressão onde tinha que fazer pressão, que é na presidência da República. Assim, estava o Marcão aqui, conseguimos a Confecom, não foi a benesse, e não foi concessões, foi a custo de sangue é exagero, mas a custo de sacrifício de muitos meses de debate, inclusive dentro do movimento social, que em um certo momento não queria fazer a Confecom. Queria fazer uma Confecom dos movimentos sociais. Como se uma política pública do Brasil pudesse ser feita por ONGs ou grupos, por mais legítimos que sejam. Mais legítimos que sejam. Ou nós produzimos uma lei que dá conta de todos os interesses do Brasil e consiga garantir uma comunicação social que enfrente as teles. Você sabe qual é a potência das teles? As teles pagam de imposto 2 vezes o lucro da radiodifusão brasileira. Pagam de imposto 2 vezes o lucro brasileiro. Então não é à toa que elas estão envolvidas, e não apareceu ainda, em todos os escândalos de corrupção dos últimos tempos. São elas que estão financiando campanha para todos os lados. Estão financiando campanha e vão continuar incidindo de uma maneira, num primeiro momento, submerso e invisível, e num outro momento, produzindo conteúdo. E sabe qual é o conteúdo que vai produzir? Pior do que nós temos agora. Pior do que nós temos agora. Ou vocês imaginem uma TIM, ou seja lá o que for, produzindo como é o nome da empresa lá, do local de produção de dramaturgia da Globo? Como é? O Projac. O Projac, lá que produz as novelas babacas da Globo. Alguém vai botar um Projac no Brasil? As teles vão botar? Não, nem as teles, nem as empresas concorrentes da Globo. Então, além de tudo, a ideia de enfrentamento, de aniquilamento, além de ingênua, ou seja, vou acabar com a Globo. Isso é ingênuo e é inadequado. Isto era uma frase que o Brizola dizia, que era uma bravata, que ele sabia que era uma bravata, e um equívoco. Por quê? Porque se nós acabarmos com a Globo, quem que será a televisão hegemônica do Brasil? SBT? A Record? E é muito mais democrática. E tem muito mais qualidade? Óbvio que não. Óbvio que não. Ou seja, o que nós temos que fazer é atribuir à Globo, à Record, às rádios comunitárias, aos jornais alternativos, à produção, seja quem for, a obrigação de produzir comunicação com a dimensão pública. Essa é a nossa obrigação. A comunicação, ela tem uma dimensão pública, significa, não é de nenhum de nós. De nenhum de nós. Ela é de todos. Ela é de todos. E isso parece ser ingênuo em certo momento. Não, como é que eu vou fazer? Eu tenho que fazer uma imprensa que enfrente. É verdade, eu tenho que fazer. Venezuela, para nós entrar um pouco na América Latina. Argentina fez uma lei que é um arremedo da lei norte-americana. É um arremedo, é o que ela conseguiu fazer. É importante? Óbvio que é importante. E necessitou vontade política da presidente, que no Brasil não houve. No Brasil houve uma timidez, para não dizer covardia, em relação a esse tema. A Argentina fez. É a melhor das leis? Ela é pior do que a lei norte-americana, no sentido de que ela não incide, por exemplo, sobre a obrigação de distribuição de conteúdos, como a lei norte-americana faz. Mas é importante. A Venezuela fez a lei que podia fazer. A lei que fazia... A Venezuela é um país sem esfera pública, sem movimento social, que se constitui um movimento social a partir do movimento revolucionário que o Chávez proporcionou. E o resultado foi uma polarização inédita na América Latina, necessária para o momento, obviamente não tinha outra saída, porque enfrentava a mídia mais golpista que a América Latina tinha, que é a mídia hegemônica da Venezuela. Qual é o resultado? O que o Chávez tinha que fazer? Produzir uma mídia alternativa. A esfera pública na Venezuela está constituída, vejamos agora. Ou seja, 20 anos, sei lá quantos anos depois, 15 anos depois, ainda está em disputa. Ainda está em disputa, e uma disputa ferrenha, da mesma imprensa golpista, com as mesmas características, e ele nem tem razão, com o mesmo discurso golpista, antidemocrático, anti-Estado, anti-nação, anti-Venezuela, que está lá.
O Uruguai faz uma lei parecida com a tímida, com as características do Uruguai, parecida com a da Argentina. Colômbia, ou seja, são leis importantes, são movimentos importantes, mas nenhum deles, e eu quero encerrar por aqui, eu acho que deve estar acabando o meu tempo, mas nenhum deles teve, vejam só o paradoxo nosso e a contradição do Brasil. Nenhum deles, mesmo esses países que produziram os seus mecanismos tímidos e, enfim, elementos importantes, dada a ausência quase de regulação na América Latina, cito a Argentina, cito o Uruguai, que não está ainda, mas, enfim, Colômbia, Equador, que fez um bom projeto de lei, etc, etc. Nenhum desses países tinha a tradição de luta pela democratização da comunicação que o Brasil tem. Nenhum deles teve, eu afirmo isso sem nenhuma dúvida e sem nenhum temor, nenhum deles fez o que nós fizemos com a Confecom, gente. Fizemos 200 e tantas conferências municipais, fizemos 30 e tantas conferências estaduais, uma conferência nacional com 2 mil delegados. Tiramos, pelas dadas circunstâncias, as características que a Helene citou por aqui, não tiramos 700 propostas, ok, o governo tinha obrigação de produzir daquelas 200 propostas o projeto inicial que seria debatido na sociedade. Não o fez, permitindo um retrocesso nesse debate e a possibilidade de mistificação que nós estamos encontrando de novo, que é a produção atomizada de ações e que não conduzem para aquilo que a gente precisa. Qual é a proposta que nós fizemos? Eu quero, Elvis, se me permite. 5 minutos. Ainda tem. Vou cantar então um pouco. Não, tá bom. 5 minutos. Qual é a saída para nós? É uma proposta que a FENAGE tem feito e que nós temos levado. Ou seja, não conseguimos dar continuidade à enorme potência desencadeada a partir da Confecom. Eu não estou superestimando a Confecom. Eu estou enxergando a Confecom aquilo que é base para qualquer movimento social, que é movimento social. Ou seja, ela representou um inédito debate sobre alguma coisa que era absolutamente silenciada no Brasil, que era a questão da comunicação. Então, a partir da Confecom, perdemos o Estelã com a inércia do governo. O governo pega os projetos, o ministro Franklin Martins joga numa gaveta. O ministro Franklin Martins nos afirma que deixou esse projeto para o governo Lula. Bem, seja o que for, o ministro Franklin Martins tem a obrigação de, ao terminar a conferência, pelo menos ter implementado uma decisão por unanimidade que a Confecom fez. Por unanimidade, ou seja, empresários, Estado e sociedade civil, com 100% dos votos dos 2 mil delegados presentes em Brasília, decidiram construir um Conselho de Comunicação Social do Brasil, que é um órgão não de Estado e nem privado, é um órgão público, como é o FCC norte-americano. Não tem novidade nenhuma disso, hein, gente? Isso aí já existe no mundo todo, só não existe no Brasil. Então, um órgão que poderia ter sido montado naquele momento, instalado naquele momento pelo governo Lula, no final do seu governo, com a participação do ministro Franklin Martins. Não o faz. Deixa para o governo Lula, para o governo Dilma, que num primeiro governo titubeia nesse debate, aparece aqui, acolá, os ministros se sinalizam aqui, vai ter, não vai ter, e o movimento social cai de novo na sua velha armadilha de criminalizar este ou aquele ministro, não compreender que governo é governo, que, portanto, o responsável é o presidente Lula, é a presidenta Dilma, como era o presidente Fernando Henrique Cardoso, e pouco me lixando quem são os ministros ou secretários. Do ponto de vista de ação política, isso é uma ingenuidade e, às vezes, má fé, que é, eu protejo o governo, mas criminalizo o ministro. Então, eu vi, por exemplo, durante todo o governo, no final do governo Lula, o ministro das Comunicações ser pisoteado pelo movimento social. Como se o ministro das Comunicações fosse quem decidisse sobre as polícias de comunicação do Brasil. Nós não podemos nos criar essas armadilhas. Ou seja, temos que exigir do movimento do governo um projeto. Não vai fazer o projeto, não tem ambiente político para fazer, e eu acho que não tem, ou seja, perdemos o time, vamos fazer o que nós podemos fazer. Uma segunda Confecom. Uma segunda Confecom. Não é andar em volta do rabo. Não é refazer todo o debate, gastar todo o dinheiro público que nós gastamos na primeira Confecom. Dinheiro público, energia de todos os atores que estavam lá. É pegar o que nós decidimos, que são as propostas, sistematizar essas propostas, transformar num projeto efetivo de lei que seja público, que não seja do movimento social, que não seja minha, que não seja de vocês, que seja um projeto que represente as necessidades e as vontades da nação e produzamos o marco regulatório. Esse marco regulatório não precisa ser necessariamente o grande projeto salvador da lei.
Porque agora tem o seguinte, antes era o projeto argentino, que era o Kidball. Aí depois é a Venezuela, que tem um modelo maravilhoso e tal. Aí depois agora, não sei de onde, é o português, que não sei por que é o português, tal, que não tem nem imprensa, nem jornalismo, aliás, até teoria de jornalismo eles fazem. Mas assim, não tem efetivamente uma tradição nisso. E aliás, com problemas. Ninguém se debruça para ler os projetos. O projeto português, por exemplo, traz para dentro da legislação de serviço, que é o que uma legislação dessa tem que fazer, questões de jornalismo, de punição de jornalistas, questões deontológicas de jornalismo, que não é o lugar para estar ali, tem que ter uma outra lei. Então, independente desses modelos, dessas referências que nós temos, e obviamente temos que ler, nós temos uma tradição de debates inédita na América Latina. Isso aqui não é retórica e nem sei lá qual é a palavra, ou seja, não, ou seja, efetivamente nós temos uma tradição de décadas de debate, uma vertente importante de dimensão pública que não se confunde com o Estado. Isso é uma contribuição muito brasileira, esta ideia, por exemplo, de orçamento participativo que surge num certo momento da história brasileira e que tem outras vertentes. Isso é muito importante, e eu repito, público no sentido não de sinônimo de social necessariamente, que possamos produzir esse marco regulatório. Pode ser um conjunto de leis e, principalmente, e esse é um outro problema que eu queria detectar no projeto de lei chamado de emenda popular, que é constituir mecanismos democráticos de fiscalização e de aplicação do marco regulatório. Ou seja, nós não podemos voltar, como está propondo a lei, que volte a ser o presidente da República, que dê as concessões de rádio, ou que incida sobre a comunicação brasileira. Ou seja, isso é um retrocesso bárbaro. Ou seja, que o ministro da Justiça seja o cara que vai fazer. Isso era no tempo do Sarney, era assim. O que nós temos que garantir são mecanismos transversais de controle que diminua a presença do Estado e dos seus interesses, que diminua a participação e a presença das empresas de comunicação, que hoje mandam e tal, e que aumente, ou seja, que dê equivalência à sociedade brasileira, com seus movimentos sociais, com as suas características, com as suas rádios comunitárias, enfim, com a vontade e as necessidades que o Brasil precisa. Obrigado. Justamente aí que eu tentei refletir, e que é a nossa preocupação diária, né? Que é como avançar. Como fazer? A minha perspectiva é que as mídias alternativas, a partir de 2 anos para cá, elas se reforçam, e por isso, como sujeitos que são diretamente influenciados pela falta de regulamentação pública da mídia, pode ter um papel protagonista na luta pela democratização da comunicação, que eu também concordo com o Celso em certo sentido, que sem dúvida seria um acúmulo de forças que incidiria em diversos aspectos sociais e políticos no Brasil, e porque realmente é uma coisa, comparado com todos os países da América Latina e do mundo, o Brasil está numa situação de atraso fenomenal. Então, a democratização, de certa maneira, como está, mesmo o PL do FNDC, me parece sim um acúmulo de forças importante. Claro que tudo bem, tem que ser cobrado de quem realmente tem que responder por isso, né? E não no Congresso, como o Celso falou. Agora, o problema justamente está em incorporar, em dar caldo, dar isso, assim, que pelo menos é o que tem parecido. E que passa muito pela crise do movimento social em geral no Brasil, né? Considerando que aquelas lideranças do FNDC, que já são lideranças na CUT, que são em outros movimentos, e que carregam as mesmas práticas, os mesmos vícios, e infelizmente o debate não toma corpo como a gente gostaria. Como fazer também, é óbvio que é difícil. O que eu vejo, que eu consigo apontar, é que a gente está numa conjuntura em que novos sujeitos coletivos querem pensar isso, ou pelo menos têm o potencial para pensar isso, e para se inserir nessa luta que já vem de décadas no Brasil. Agora, como a gente fazer uma inserção mais profunda nisso é que é difícil. Por exemplo, onde está o Comitê Catarinense do FNDC?
simplesmente a gente não conhece, não existe. Tem um nome lá no site da FNDC, até recentemente, por coincidência, tentei entrar em contato, não tive resposta. E aí é um desperdício, né, com tanta história em Floripa, em Santa Catarina em especial, de produção teórica e prática na luta pela democratização da comunicação, simplesmente ter um comitê inativo. Eu sei que amanhã vai ter um debate sobre isso às 10 horas da manhã na FECESC, inclusive o Celso vai participar, mas cadê a divulgação desse debate? Por que não ganha amplitude que merece tomar? Por que não se procura esses atores que eu considero que podem ser protagonistas, que podem incorporar essa luta pela democratização da comunicação e chamar um debate como esse, que inclusive às 10 horas da manhã de uma sexta-feira impossibilita bastante que as pessoas compareçam, né? Então, parece que esse pessimismo, essa coisa meio de não saber para onde ir, tem menos a ver do que a conjuntura específica da comunicação, que eu acho que tem muita potencialidade aí, que ainda pode desabrochar em lutas políticas mais verticais pela regulação. Tem muito menos a ver com isso do que com a falta de vontade política que vem desde a cúpula do partido que está no governo, passando pela presidente, e por todas as lideranças que vêm tocando isso. Todas não, né? É evidente que tem certa vontade ali, mas esse debate de amanhã, quando eu vi, assim, coincidiu muito dessa semana, e eu pensava, eu estava atrás dessa galera para ver se a gente pode fazer alguma coisa para somar essa luta, e aí tem um evento ali que me apareceu, coincidentemente, porque eu estou na rede de comunicação da CUT catarinense, que eu sou jornalista no sindicato, e aparece esse evento lá às 10 horas da manhã, numa sexta-feira, e que poderia tomar uma amplitude muito maior, poderia envolver muito mais gente, poderia envolver esses coletivos, esses jornalistas, sujeitos que são quem tem o maior interesse nisso, mas que, infelizmente, vão ficar marginalizados no debate. Eu espero que vou tentar aparecer amanhã lá, justamente para tentar reativar esse comitê do FNDC em Santa Catarina e perceber se, na prática, o que pode sair dali. Também, caso a gente veja que não está avançando muito, temos que pensar alternativas. Como o Nelson falou, não dá para assistir a essa vitória cotidiana e que avança cada vez mais sem uma articulação desses sujeitos sociais que são interessados no tema e que são prejudicados por isso. Sobre a credibilidade ali que o Alves colocou, eu acho que dialoga um pouco com a fala do Celso, que é isso, a regulação pública tem que incidir sobre todas as esferas. No meu caso específico, no caso do Maruim, a gente também não tenta inventar a roda a partir de uma comunicação da nossa cabeça. Tentamos analisar materialmente o que está aí, o que incide, o que influencia a vida de milhões de brasileiros, e a partir daí construir as nossas notícias de uma maneira diferente. Mas ignorar o formato notícia, o formato jornalístico como está hoje, e subverter ele a bel prazer, também me parece que não avança nada. Simplesmente cai num isolamento e daí pro proselitismo, para pura ideologia, também é dois toques, né? Então, a internet deixa isso cada vez mais evidente, né? Como simplesmente botar uma foto trágica com um título sensacionalista é viralizado. E isso, quem que está regulando isso? São os algoritmos do Facebook, né? Que censura as notícias lá do massacre do Beto Richa no Paraná, mas que faz vista grossa para tudo que é falta para tudo que é desinformação no Facebook. Então, parece que tem um debate paralelo aí, que para mim é muito caro também, além da regulação pública, mas que é a importância do jornalismo como área de conhecimento consolidada no mundo, no Brasil, e considerar sua importância nisso, como desde a questão da ética jornalística, enfim, mas
se é um conhecimento que forma e que, para maior parte do povo brasileiro, o contato com o mundo é a partir do jornalismo. Então, se a gente fecha os olhos para isso, para essa forma de conhecimento, também estamos sendo passivos demais. Bem, o Glauco tem razão, ou seja, as rádios comunitárias surgem a partir de uma luta, principalmente a partir internamente ao FNDC. Ganhamos em parte a definição, o conceito de rádio comunitária, porque estava disputando com rádio pirata e uma outra tradição que vinha da ideia da utilização privada das rádios, né, ou seja, unilateral, principalmente de maio de 68, e conseguimos constituir no Brasil um movimento de rádio comunitária que me parece bastante interessante, bastante potente, mas com as suas limitações, e principalmente com a apropriação privada das rádios, né? Ou seja, em que pese a lei garantir o esforço que nós fizemos de constituir associações, ou seja, de pluralizar a propriedade, ela está, em boa parte, tem razão, ela está apropriada privadamente por igrejas, por setores de partidos, etc, o que é uma pena. A Catarina, né, ou seja, faz uma crítica, e eu concordo em parte com a crítica, ou seja, localiza um dos problemas, e são outros, também na universidade. Eu compartilho com ela como professor. Mas eu queria ressaltar, ou seja, de que pelo menos a Federação Nacional de Jornalistas reconhece isso, ou seja, nós identificamos isso e nos movemos nesse sentido, né? Temos aqui a professora Valciso Coloto, que atua há algum tempo já num eixo também constituído pelo Daniel Hertz dentro da FENAGE, que é a ideia da qualificação, da qualidade de ensino, ou seja, reconhecendo a qualidade de ensino um elemento constituidor de um jornalismo libertário, libertador e transformador, né? Então, decidimos, e agora temos a vitória, que é as novas diretrizes, ou seja, as novas diretrizes que saem para o jornalismo são frutos quase que, não exclusivo, mas bastante contido nesse programa de qualidade de ensino que nós formulamos, que nós elencamos, e que alguns professores identificam, inclusive, como uma das poucas, se não a única profissão que produziu uma reflexão sobre aquilo, sobre a formação teórica do seu profissional, né? Ou seja, a federação fez isso e está tentando constituir aí uma potência. Temos que identificar também que não é só no jornalismo. Por exemplo, se nós olhar a medicina, nós tivemos agora um debate, um confronto aí de posições que os médicos, né, os mais médicos nos trouxeram, que é visível por dentro da medicina um olhar mercantilista e tal, que não está só nos hospitais, né, não está só nos grandes laboratórios, foi incorporado para alguns profissionais. Eu tenho um irmão que precisa atendimento médico constante e tal, pelo SUS, que é bastante bom, e os problemas que nós temos assim de trânsito sempre se dá não no nível das enfermeiras, das atendentes, que sempre são muito interessantes, na ausência de médicos, ou na concentração, um olhar da médica. Eu falo da medicina porque, enfim, estou envolvido mais nela agora. E a gente podia identificar na engenharia, em vários outros lugares, uma formação universitária onde a matriz deixa de ser a matriz, digamos, democrática lá que o Darcy Ribeiro nos sinalizava e que outros tantos nos sinalizavam, e passa a ser uma visão mais conservadora. O Rolim faz um alerta, né, que as mídias estão vencendo, e é verdade, né? Acho que as mídias assumem nesse momento, elas expressam isso, né? Ou seja, a oposição brasileira, a oposição política partidária brasileira é tão frágil e incoerente que as mídias assumem a condução política e ideológica nesses últimos tempos, produzindo, inclusive, subsidiando a política de oposição. É visível, e vocês devem lembrar, o famoso jogo de futebol em Brasília, quando a Dilma é vaiada, e à noite o Jabor pede desculpas ao movimento social. E aí eu queria contradizer, ou seja, que eu não enxergo no movimento de junho de 2013 essa dimensão libertária que o Matheus atribui a ela. Eu vejo um movimento contraditório, que obviamente tinha movimentos libertários, movimentos democráticos dentro, mas que tinha uma vertente conservadora muito grande.
né? Ou seja, uma vertente conservadora que também não era ingênua, também não foi por acaso. Ela está na Venezuela, ela estava na Ucrânia, ela está no Egito, ela está em todo o movimento do chamado Primavera Árabe, que longe de ser uma primavera é um tenebroso inverno que se estabelece sobre a região e que acontece a partir de uma lógica e de uma ideologia assentada sobre a ideia individual, ou seja, os indivíduos reagindo individualmente a partir de uma nova tecnologia que seria o sonho da política, que é a da não política, né? Ou seja, que dali para frente os movimentos revolucionários aconteceriam a partir dos celulares e da digitalização das informações, né? O que se viu a partir dali é o contrário, ou seja, um movimento articulado a partir de dos Estados Unidos, que atuam através de organizações juvenis distribuídas pelo Brasil, pelo mundo todo, e que tem atuado principalmente através dessa concepção que a nova tecnologia traz, que é uma concepção narcisista, uma concepção individualista e que tem apresentados como substituto da política. Eu acho que isso é um perigo muito grande e aparece, por exemplo, nas marchas de verdes e amarelas em seguida, que são a continuação de 2013, ou seja, não é uma outra coisa, apenas os atores modificaram um pouco, obviamente, alguns atores se retiraram, outros foram retirados, né, à força, mas o movimento ainda tem a mesma estrutura que tem um dístico, né, que é a baixa política. Ou seja, há uma sensação de que a ação individual, ou seja, a ação de cada um de nós substitui a articulação política coletiva, que parece a tradição libertária, enfim, da população mundial. Que mais? É isso? O Elvis tinha feito, desculpem. Só eu vi essas coisas do BBW e tal, que me parece que é a expressão da desinformação que transita nas grandes redes. E aí eu queria concordar contigo, num outro momento eu retomo isso, que é a importância, eu não estou fazendo dando uma dimensão corporativa, é a dimensão que assume a disputa do jornalismo, ou seja, a centralidade, e isso mostra a capacidade de visão futura que o Adelmo tinha sobre isso, ou seja, a centralidade na disputa, numa ação humana que nesse momento está sendo a formuladora das políticas conservadoras. Bom, a questão da formação, para mim é fundamental, e isso que é a minha grande preocupação. Eu lembro quando teve a guerra do Iraque, quando começou esse negócio da digitalização, que todo mundo dizia, agora jornalismo online, né? Jornalismo online, bomba pra cá, bomba pra lá, aquelas luzinhas pra lá e pra cá. Inaugurou-se a nova era do jornalismo digital, online. E as pessoas ficavam na frente da televisão, bolinha pra cá, bolinha pra lá, bolinha pra cá, e luzinha, né? A guerra não mostrou um morto. Vocês lembram disso? Talvez os mais novos não se lembrem. O jornalismo, ele faz essa mediação. Jornalismo quer dizer análise do dia, jornada, análise do dia. Jornalismo é análise, assim, e jornalismo se posiciona. Jornalismo não é neutro, não é imparcial. Jornalismo tem lado. E isso, Adelmo Genro Filho, foi muito falado aqui, os cursos falam muito de Adelmo, muitas vezes de maneira até equivocada, usando ele para vários elementos, e né, tem que ter muita, eu mesmo, que eu sou apaixonado por Adelmo, então tem muito cuidado para citar Adelmo, porque Adelmo foi um teórico brasileiro que deu aula aqui nessa universidade e construiu nessa universidade uma teoria do jornalismo, que não tem, é só do Adelmo. Todo mundo fala isso, a teoria do jornalismo do Adelmo. Não é a teoria do jornalismo. O Adelmo construiu a teoria marxista do jornalismo. Tem marxista no título. Teoria marxista do jornalismo. As pessoas esterilizam Adelmo. Tiram o marxismo. Aí Adelmo acaba servindo para muitas coisas, quando tu tira o marxismo. Teoria marxista do jornalismo. Adelmo Genro disse sim. O jornalismo tanto serve para manipular pela direita, quanto manipular pela esquerda. Está claro, está lá nos capítulos iniciais da discussão da Adelmo. Só que o Adelmo cria uma teoria marxista do jornalismo, portanto, que tem que estar ligado não à ideologia,
e sim a consciência de classe. Não é ideológico, é de discussão da consciência de classe. E ele vai dizer o seguinte: o jornalismo tem que, de tal maneira, mostrar um fato que mostre a singularidade do fato, mas que ligue essa singularidade, essa coisa que é única no fato, à atmosfera geral das coisas, ou seja, ao contexto geral da vida e da política e do mundo. Isso é Adelmo. Adelmo propõe uma questão transformadora, que não é manipuladora, nem de direita, nem de esquerda. Então, quando ele diz que o jornalismo transcende a questão de classe, ele está correto. Porque, como ele diz, tanto em Cuba quanto nos Estados Unidos, nós podemos constituir uma forma de escrever sobre um fato em que o leitor faça as ligações, mas não do nada. Essas ligações vão ter que ser feitas a partir da apresentação de um contexto histórico, de uma relação com os fatos. Então, não é simplesmente que não tenha mais classe ou coisa assim. Pelo contrário. A maneira como a Adelmo ensina a fazer o jornalismo é a maneira com que a gente pode avançar para a consciência de classe. Sem manipulação. Porque o cara, ao ler uma notícia que consegue contextualizar, ele pode tomar as rédeas do seu destino e dizer, olha, se um jornalista escreve, olha, a BMW fez isso, fez aquilo, fez uma brincadeira, botou o logo, não sei o que lá, medir a informação, o cara que está em casa, ele pode dizer que a BMW é uma idiota, dizer, mas que ideia genial, ele vai tomar as decisões sobre aquela coisa que ele leu. Então, essa é a formação que a gente esperava de um menino, de uma menina que está no curso de jornalismo. Então, a formação ela é muito importante, mas a formação do jornalista brasileiro é uma formação, é o elogio da técnica. O jornalista sabe fazer webmail, web design, web não sei o que lá, e sabe mexer no PowerPoint, no Adobe Premiere, do não sei o que lá, e muitas vezes ele não sabe fazer uma pergunta básica para constituir essa atmosfera que tem que ter numa notícia básica, né? De onde, quando, quem, como e por quê. Então, assim, a formação do jornalismo precisa ser repensada dentro de outros parâmetros, né? Onde a informação chega por outros modos, de outras formas, de outras vias, e precisa ser pensada nisso, essa posição que nós temos que tomar, que é a nossa posição de classe. Quando a gente fala, por exemplo, a Confecom, ela tem que ser, sim, um espaço de luta de classe. Ela não pode ser um espaço de conformações de interesses entre os trabalhadores e os patrões, porque nessa relação, os trabalhadores sempre saem perdendo. Como saíram na primeira Confecom? Como saíram? Os empresários deram o tom, os empresários deram a direção, os empresários fizeram as chantagens. E quem é que se arrombou-se, como diria o Manezinho? Os trabalhadores. Então, se a gente não entender que tem que ter esse componente de classe nesses debates, a gente está, de novo, fazendo essa discussão menor, redutora, né? O meu colega aqui, com o qual eu tenho várias divergências, disse que a questão de derrubar a Globo é pueril, ou pode parecer... Eu concordo que derrubar a Globo não muda o mundo, mas a gente precisa reconhecer que o dono da Globo, o dono da Bandeirante, o dono do SBT e o dono da igreja da Record, eles não são a elite dominante. Eles são feitores da elite dominante. Não vamos aqui dizer que eles são a mesma coisa, não. Eles são feitores, gerentes gerais. Eles comandam, eles fazem a comunicação a partir daquilo que o pensamento da elite dominante local e internacional, que está aliada, nós vivemos um capitalismo global, não é só uma elite local, ela é uma elite local e internacional, detém, que é manter o sistema da maneira como ele está. Então, derrubar a Globo, por exemplo, essas bobajadas aí que vão lá para frente da Globo tentar jogar a bosta, né? Isso tem um significado simbólico, sim, importante. Tem sim, tomar a Globo tem um significado simbólico importante, porque na cabeça do senso comum, talvez até pensem assim também, que a Globo pode ser o próprio poder. Ela não é o poder, ela é gerente geral, como a IURD, como a Record, essa turma toda. Então são pequenos castelinhos feudais, né, que comandam a política e dão o tom da política. Eles reproduzem aquilo que a classe dominante quer que seja reproduzido ali. Então, derrubar cada um deles, sim, é simbólico. Pode até ser que não mude as coisas, mas é uma bastilhazinha que vai caindo.
né? Como foi lá na famosa Revolução Burguesa da França. Né? Então, a gente tem que pensar um pouco por aí. Outra coisa que me parece fundamental na questão da comunicação, para nós jornalistas principalmente, né, porque a gente tem essa especificidade. Quando a gente fala de liberdade de expressão, é aquilo que eu digo, tem uma liberdade de expressão que é minha, eu posso dizer o que eu quiser e eu arco com as consequências. E tem uma liberdade de expressão que é da imprensa, da imprensa, que tem a liberdade de expressão da imprensa privada e tem a liberdade de expressão que é da imprensa pública. A imprensa privada é a mesma coisa, a Folha lá diz o que ela quer e foda-se. Agora, a Globo não poderia fazer isso, ela está no espectro público, então ela tem que ser regulada, né? E a liberdade de expressão prevê isso também, que tem que ter todas as vozes, e isso não tem. Agora, para nós jornalistas, para mim particularmente, ela obviamente é uma linha de pensamento com a qual eu conspiro, a minha única referência, que é o que diz o filósofo Henrique Dussel, que é um filósofo latino-americano, argentino, a minha única referência é a vítima. É a única possível. Tem um jornalista famoso aqui no Brasil, Luiz Carlos Mercadante, não é o Mercadante do PT, é um velhão aí, da velha guarda, que diz, na dúvida, ele sempre dizia, na dúvida entre uma versão de uma pessoa da classe dominante e um pobretão, fica com a do pobretão. Sempre. Na dúvida, a vítima. Na dúvida, a vítima. Isso é uma tomada de posição do jornalista. E o que eu acho mais interessante nos jornalistas é que nós, como jornalistas, nós temos a obrigação ética de dizer para o nosso leitor quem a gente é e o que a gente defende. Que eu não posso ser como qualquer um. Não, eu sou imparcial, eu vou ali fazer uma notícia porque eu sou imparcial. Não é. Ninguém é. Então eu tenho que dizer, não, eu tenho partido, meu partido é por essa a minha função e eu vou narrar a vida desde aqui. Só que, na perspectiva do Adelmo, tentando trazer o máximo de possível de elementos que possa dar à pessoa a compreensão daquele fato. Mas a pessoa vai saber que ela está lendo uma matéria ou vendo um vídeo que foi construído por um jornalista que tem posição no mundo. Eu acho que isso é importantíssimo. Como eram os jornais de antigamente. Tinha lá o jornal do Partido Liberal, o cara ia lá, lia, sabia que aquela era a posição do Partido Liberal. Ou que aquele outro jornal era aquela posição do outro jornal. Sabia que estava lendo era uma posição de alguém que tinha partido. Hoje não. Para quem tem interesse em comunicação, até sugiro um livro da jornalista Rosemary Laurindo, que é uma jornalista lá da FURB. Ela escreveu um livro onde ela fala do jornalista autor e o jornalista marca, que é o que tem hoje no mundo. Quer dizer, o cara é do Diário Catarinense. Ele representa uma posição, é o jornalista marca. Se ele sair do Diário Catarinense, ele deixa de ser aquela marca, ele passa a ser outra marca. E tem o jornalista que toma posição no mundo. E é isso que a gente tem que fazer. E é isso que a gente devia discutir nos cursos de jornalismo. E não tentar formar gente sem opinião ou com essa ilusão de que pode ser imparcial. Nós nunca vamos ser imparciais. E quando a gente opta por estar do lado da vítima, a gente está tomando uma posição de classe. E ao tomar uma posição de classe, nós estamos tomando uma posição diante de tudo no mundo. Né? Então, isso aí é importante. Para fechar, como virar o jogo? Eu vou avançar um pouquinho porque, né? Eu penso o seguinte, ó, eu sempre falo que eu tenho muito respeito pelos testemunhas de Jeová. Porque os testemunhas de Jeová todo domingo estão lá em casa. Eles fazem um trabalho que nós fazíamos quando éramos jovens, de ir nos lugares, discutir com as pessoas. Claro, eles vão lá levar uma palavra, uma verdade revelada. E a gente teria que fazer esse trabalho de diálogo. Nós perdemos isso. Nós não conversamos mais com as pessoas. Então, o trabalho de base. Não faz trabalho de base partido, não faz mais. Não faz mais trabalho de base sindicato. Não faz mais trabalho de base associação de moradores. Ninguém mais faz trabalho de base. Todo mundo acha que ao sentar no Facebook está fazendo trabalho de base. Não faz. O trabalho de base é face a face. Minha cara diante da tua cara. Diferente, mas real. Então, esse para mim é o salto de qualidade, que é um salto para trás, inclusive. Que é retomar coisas que a gente já fazia e que fazia muito bem. E que a nova geração, por exemplo, não tem noção do que é isso, né? Então, eu acho que esse é um papel que nós, sindicalistas e tudo, a gente não está conseguindo fazer. Somos sindicalistas de horário comercial. Daí fecha às 6, boteco, e ninguém mais trabalha. Nem final de semana, nem nada. Então, isso eu acho que a gente tinha que retomar. Primeiro, agradecer a realização, o Elvis, que está aqui na mesa.
Para mim foi realmente bem significativo, uma honra estar aqui com a Elaine e com o Celso e perceber que mesmo com pouca gente tem gente disposta a somar na luta pela democracia da comunicação. Espero realmente que o Comitê Catarinense possa se rearticular e que a partir daí a gente consiga dar corpo no estado onde está a RBS, né? Que não é pouca coisa considerando o Brasil inteiro. Então, acho que fica um saldo positivo do evento, a gente conseguir trocar ideia, conseguir reunir bastante gente interessada e o importante agora é a gente dar consequência prática, política para todo esse debate. Obrigado a todo mundo. Obrigado. Eu também agradeço, eu sempre acho bom mesmo que a gente discuta entre nós, é bom, porque mesmo entre nós tem muitas divergências, né? Acho que é legal que a gente possa... porque uma das coisas que mais me entristece nos nossos debates é que se pessoaliza a crítica. Muitas vezes a gente tem uma visão crítica sobre determinadas coisas e as pessoas pessoalizam, fica com raiva da pessoa e não discute o argumento. E nesse sentido, a fala do Itamar ela é interessante porque, assim, para mim, a praxis política ela diz muito, né? Quando eu era dirigente sindical, eu tinha uma prática que era assim: se numa análise de conjuntura 10 pessoas falassem uma coisa numa linha e uma falasse noutra, na análise de conjuntura que era formada para mandar para a federação ou para divulgar para a categoria, não se votava a linha em que 10 pessoas falavam. Passava a linha que 10 pessoas falaram e também a outra divergente. Olha, de toda análise de conjuntura se construiu nessa ideia, mas tinha uma ideia divergente que era essa. Porque eu acho que isso é legal. Isso é a liberdade de expressão. Né? Isso é onde a minoria pode se expressar e dizer a sua palavra. Pode ser idiotice, pode ser uma pataquada, tem que respeitar a fala do outro, que é diferente. Eu acho isso muito interessante. Né? E nesse debate da COFECOM, por exemplo, muitos momentos o debate do divergente, do crítico, ele foi cerceado, ele foi silenciado e ele foi excluído do debate. Né? Eu li o livro do Itamar, de Ipsis Literis, da primeira linha à última, e, por exemplo, toda a discussão que nós fizemos na questão da COFECOM não aparece. Então, isso é uma escolha, é uma praxis. Então, quando a gente vem falar, e eu concordo contigo, acho que a tua fala de que a gente tem que se unir por um interesse maior, eu acho que essa é a proposta. Nós que discutimos comunicação, e eu acho que isso tem que ser uma praxis, mesmo divergindo muitas vezes dos companheiros em várias coisas, na hora que é para defender a parada, nós estamos lá. Né? E jamais silenciando o discurso do outro, porque realmente nesse sentido a gente não constrói. Né? É muito triste a gente ver que muitas vezes a gente faz uma produção de conhecimento, é uma produção que a gente estuda, a gente leva tempo, a gente oferece aos colegas como um debate, não é uma briga, né? Não são adversários, são pessoas com quem a gente tem divergências e a gente precisa ter essa maturidade, essa delicadeza de ouvir o outro e de não silenciar o pensamento do outro. Isso é liberdade de expressão. E se nós não conseguimos constituir isso, nem mesmo nos nossos próprios fóruns, onde nós falamos para nós mesmos, como é que nós vamos pregar essa luta para a sociedade? Então, assim, essas constituições do nosso mundo interior, como a psicologia traz muito isso para nós, ela também é fundamental para a gente pensar a grande política. Então, eu acho que essa é uma lição que eu trago. E eu, mas com muita ternura mesmo pelas pessoas com quem eu tenho maior divergência, jamais silenciar o discurso. E, olha, o discurso é esse, não concordo com ele. Né? E aí faço argumentação em cima do discurso do outro. Mas silenciar é triste e realmente, às vezes, não constrói. Né? Então... é isso. E aí eu agradeço, eu acho que a nossa discussão vai longe, ela é grande e por aí. Qualquer passinho que a gente der é um passinho para frente. Então, jamais nunca fomos contra a COFECOM, nunca fomos contra a lei de regulação, muito pelo contrário. A gente procura fazer o debate crítico, porque esse é nosso papel, como intelectual. Né? A gente não é só militante político, é intelectual. Intelectual pensa a vida, pensa o mundo. E nesse sentido a gente precisa dessas ideias, mesmo que em alguns momentos elas sejam divergentes. Eu imagino que nenhum de nós aqui nessa sala quer nada diferente do que isso mesmo, do que a liberdade de expressão, que as vozes possam se expressar, que todo mundo possa dizer a sua palavra. Mas isso não é
a gente tem que abrir o espaço para a crítica e tem que ser generoso na crítica, né? Eu acho que é muito importante. Generoso no sentido de aceitar e também de não silenciar a palavra. Obrigada. Agradecer o convite, parabenizar a iniciativa. Verdadeiramente, se a gente puder fazer essa conversa, essas conversas elas precisam ser organizadoras, senão elas ficam uma espécie de diletantismo interno, né? Então, espero que ela, tenho certeza que vai nos ajudar, por o local que nós estamos, né? Já foi referido, sai daqui de Santa Catarina, de um congresso em 92, dos jornalistas da Federação Nacional de Jornalistas, que realiza aqui uma proposta elaborada chamada Proposta dos Jornalistas da Sociedade Civil, e transformou-se na base do programa do FNBC, que era a concepção exatamente essa, de que essa é uma luta de tal dimensão e tal estratégica para um país com as nossas configurações e esse crescimento dessa mídia, que democratizá-la passa a ser uma tarefa política estratégica. O que, infelizmente, muitos dos nossos partidos, eu sou um militante do PT, e pode não parecer, alguns momentos pela crítica que faço, mas sou militante do PT, tem companheiros militantes dos outros partidos. A maior parte dos nossos partidos, e eu falo do meu partido para não ficar, parecer excluindo os outros, ignora essa luta, ou trata dessa luta de uma maneira superficial, trata essa luta de uma maneira tática, muitas vezes, e, portanto, manipulatória. Ou seja, o partido não conseguiu incluir na sua agenda verdadeiramente a democratização. E quando faz tardiamente, por exemplo, como foi a questão do seu congresso, onde tira a democratização, e com isso acaba marcando o projeto de democratização no Brasil e inviabilizou ainda mais, ou seja, dificultou ainda mais. Então, compreender que essa é uma luta necessária. O Adelmo foi muito citado aqui, eu gosto do Adelmo, porque o Adelmo, mais do que criticar os seus adversários políticos, nesse livro, ele enfrenta a mistificação em duas vertentes principais. Uma, que ele identifica no Frankfurt, na escola de Frankfurt, e a outra que ele chamava de marxismo ingênuo, ou marxismo superficial, que era uma redução das lutas à luta de classe explicitada no século XIX. E ele dizia, tentou nos mostrar através do seu livro, que a luta assumia outras características e que, portanto, nessas outras características, e ele disse isso em 88, o jornalismo passava a ter um papel importante na garantia dessa democracia. Então, eu queria encerrar apontando que a liberdade de expressão que nós estamos defendendo não é a minha, não é a dos jornalistas, não é a de ninguém. A liberdade de expressão é a liberdade desse público difuso, esse público que representa o outro, praticamente. E essa liberdade de expressão, ela precisa estar contida no jornalismo, que, infelizmente, nesses últimos momentos, assumiu um papel de vanguarda, de novo, de vanguarda. A exemplo do século XIX, os jornais partidários que representavam partes de uma sociedade que ainda não tinha uma esfera pública, de novo começa a se configurar uma espécie daquilo que o Habermas chamou de refeudalização da sociedade, que é uma particularização, uma tribalização da sociedade a partir das vozes individuais ou de grupos, etc., ameaçando perigosamente uma conquista mundial, social, da humanidade, que é a democracia. Ou seja, a democracia como um bem da qual não é um bem de classe, não é um bem, é uma conquista da humanidade, a qual cabe a todos nós radicalizá-la, cabe a todos nós atribuir a ela a dimensão profunda que ela tem que ter, seja nas características políticas, seja nas características sociais, e seja, onde é o mais difícil, e portanto é aí que está o nó da questão, nas suas características econômicas, ou seja, democratizar os bens do mundo, democratizar aquilo que nós produzimos, os resultados do nosso trabalho, dos trabalhadores, democratizar as nossas conquistas sociais e conquistar os avanços políticos que não são nossos. Ou seja, estão sobre os ombros e a vida e a morte de milhares de pessoas que se sacrificaram para que nós tivéssemos um ambiente onde nós pudéssemos fazer esse debate que nós estamos fazendo hoje. Então, muito obrigado mais uma vez pelo convite. Queria agradecer a todos.